Olá pessoal do sexto ano, vamos dar início aí ao nosso livro 3, né? E logo de início nós temos o capítulo 11, que vai falar sobre a questão do valor do planeta, né? Ele vai mostrar aí, a partir do capítulo 11, as principais questões sobre como nós devemos agir para retirar do planeta aquilo que nós necessitamos sem exagerismo, né? E deixando, no caso, aí para as próximas gerações. É por isso que esse capítulo 11 aí, ele vai falar sobre os recursos naturais, vai passar também pela questão das etapas, das discussões econômicas sobre o meio ambiente e vai nos dar aí as principais estratégias de como trazer novos tipos de energia para melhorar o padrão de vida da população, tá? Tudo isso aí nós vamos ver nessa aula online aqui que está sendo gravada. Inicialmente aí nós temos os recursos naturais, né? E o que é recurso natural? Recurso natural é tudo aquilo que o homem retira da natureza para o seu aproveito, né? Digamos assim, tudo que nós utilizamos atualmente em nossas casas, no nosso trabalho, até mesmo na nossa área de lazer, a gente retira da natureza. Então, tudo que nós retiramos da natureza para utilizarmos aí, para a gente transformar em algo, é chamado de recurso natural, tá? Eles são desenvolvidos em dois tipos, são chamados recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis, tá? Então, nós temos aqui, ó, alguns recursos naturais, né? Esses aqui são chamados recursos naturais renováveis, no qual o planeta, no qual aí o ambiente ele passa um pouco ou um pequeno período de tempo para repor, né? Vamos supor 24 horas, ou então automaticamente repõe, como é o caso dos solos. A água, né, vai ser reposta através do ciclo hidrológico, que nós vimos no capítulos anteriores. A vegetação também vai ser reposta, né? Os próprios animais têm essa questão aí de reposição animais, a não ser que eles cheguem no período de extinção. A energia solar, né, a radiação solar também é chamada de recurso natural renovável, porque vai se renovar em um curto período, em um pequeno período aí de espaço de tempo, tá? Já os recursos naturais não renováveis são aqueles recursos no qual a natureza ela só pode repor daqui a milhões de anos, ou seja, não vai ser algo rápido, não vai ser algo, digamos assim, que o homem tenha ele mesmo que produzir. Esses tipos de recursos naturais não renováveis, como é o caso do carvão mineral, do petróleo e até mesmo do ouro, alguns minerais, né? Eles demoram milhões de anos para ser reposto, para que a natureza gere esses tipos de materiais, né? E daqui a milhões de anos, a gente não sabe como é que vai estar o planeta Terra, tá? Certo? Então, os recursos naturais renováveis, que são os recursos no qual a própria natureza, em um curto período de tempo, ela pode repor, no caso, né? E os recursos naturais não renováveis são tipos de materiais, tipos de minerais, no qual demora-se milhões de anos para a natureza não repor, para a natureza repor, aliás. E como é que o homem usa esses recursos naturais, né? Vamos saber aí esse uso desses recursos naturais. Os recursos naturais renováveis e não renováveis são explorados pelos seres humanos, ou seja, o homem retira da natureza tanto aqueles que são renováveis para o uso diário, como aqueles não renováveis, tá? Com o uso desses recursos, né, com a grande extração, com a grande retirada desses recursos naturais da natureza, pode chegar a um certo período que ele não vai ser mais reposto pela própria natureza, chegando um período no qual é chamado de extinção de algumas espécies de animais, extinção de algumas espécies de plantas, né, e até mesmo a extinção, né, do petróleo e do carvão mineral, que é bastante utilizado atualmente. Os recursos naturais não renováveis, por sua vez, apresentam ainda outro problema, porque além da sua grande retirada do subsolo terrestre, né, onde está a maioria desses recursos naturais, já que são minerais, eles também são, além deles se estragarem, ele pode também, com uso excessivo, poluir o meio ambiente, poluir a questão da atmosfera, a questão da hidrosfera. Certo? Então, a sua extração aí descontrolada pode provocar grandes impactos ambientais, tanto no meio rural como no meio urbano. Como está aqui a imagem do livro de vocês, como vocês podem perceber, né, no livro, vocês podem perceber que aqui são carros, e esses carros aqui eles dependem do recurso natural não renovável, que é o petróleo, e o petróleo por si, através da sua queima, vai liberar o dióxido de carbono, né, que é um poluente aí, nocivo aos seres humanos, que destrói também a camada de ozônio aqui do planeta.
Com isso aí, né, inicia-se na segunda metade do século XX discussões para diminuir os impactos ambientais que esses recursos naturais não renováveis, principalmente, estão causando para o meio ambiente, tá? Desde então, muitas atividades humanas vêm se mantendo por meio desse uso intensivo, né, desses recursos naturais não renováveis, sobretudo dos combustíveis fósseis. Lembrando que combustíveis fósseis são carvão mineral, o petróleo e o gás natural, né? São esses três aqui chamados de combustíveis fósseis. Eles têm uma origem orgânica, né, já que eles foram e são encontrados em regiões de bacias sedimentares, né? Então, quando possui uma grande carga de carbono, e esse carbono, quando queima, né, quando entra em combustão, ele libera uma grande quantidade de carbono. Esse carbono aí afeta a humanidade, afeta aí a atmosfera principalmente. Além disso, nós temos também o urânio, que é bastante utilizado para as termoelétricas, para a geração de energia nuclear. Somente a partir da segunda metade do século XX, cerca de 200 anos depois das primeiras invenções das máquinas, né, que foi lá no século XVIII, que foi inventada a primeira máquina movida a queima do carvão mineral, é que os seres humanos começam a se preocupar com a questão da poluição do planeta, certo? Ou seja, em 1970, né, a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, que é chamada de Conferência de Estocolmo, né? Essa Conferência de Estocolmo aí foi debatida pelos principais países que fazem parte da ONU e ficou desses próprios países diminuir os impactos ambientais no mundo inteiro, né? Passa-se mais ou menos aí 20 anos e vem a segunda conferência sobre o meio ambiente, que vai ser realizada lá na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Essa conferência aí, chamada Rio 92, né, ou Eco 92, vai desenvolver a primeira chamada para a questão do desenvolvimento sustentável, certo? Logo após aí, em 1997, acontece novamente, né, o desenvolvimento aí sobre as questões ambientais e há de se pensar a questão do protocolo de Kyoto, né? A partir de 1997, com a assinatura do protocolo de Kyoto, ficou claro que os países tinham que diminuir a grande quantidade de carbono que eles estavam aí produzindo. No ano 2000, novamente faz outra conferência sobre o meio ambiente e sustentabilidade e, novamente, os países entram em um acordo para diminuir a questão sobre o impacto ambiental no meio ambiente e também sobre a questão da grande quantidade de carbono que é liberado, né? Em 2012, também vai ser feito aí a segunda conferência aqui no Rio de Janeiro, né? Lembrando que nós temos lá em Estocolmo, Rio de Janeiro, nós temos aqui no Japão, África do Sul e em 2012 novamente no Rio de Janeiro, né? Faz de novo a conferência sobre a questão da sustentabilidade, a questão do impacto ambiental e tudo mais. Lembrando que as conferências aí elas são feitas e reúnem uma grande quantidade de países, principalmente países ricos, países que poluem muito o meio ambiente. Só que até agora nada foi feito porque esses países, se eles pararem a produção, né? Se eles aceitarem aí a diminuir a grande liberação de carbono, eles têm que também diminuir a sua produção. E se eles diminuírem a produção, logicamente eles terão que produzir e diminuir os seus bens, né, os seus lucros. E nenhum país e fica por isso mesmo, né? Aí, para diminuir essas questões aí, nós temos as chamadas energias alternativas e as energias mais utilizadas, certo? Primeiro, nós vamos pegar as fontes de energias não renováveis. Desde os primórdios da humanidade, né, diferentes fontes de energia são utilizadas para a sobrevivência. Lembra que nós vimos a questão sobre o fogo, que foi a primeira fonte de energia produzida pelo homem. A partir do fogo aí que o homem melhorou a sua alimentação, melhorou o seu convívio, né? E quando chega essa questão aí também da força da água, que ajuda na tração animal também, melhora a convivência e melhora o grande desenvolvimento aí dos seres humanos. Nos últimos 260 anos, né, ou seja, desde a primeira Revolução Industrial, lá com a máquina a vapor na Inglaterra, até o período atual, que é 2020, nós temos o grande uso intensivo dos combustíveis fósseis, ou seja, o primeiro momento aí é utilizado o carvão mineral, né, que é um grande bloco um grande bloco escuro, que é muito utilizado aí para ser energia das indústrias, energias aí de grandes quantidades de fornalha. E também nós temos o petróleo, que é bastante utilizado nos dias atuais, né? Principalmente porque é combustível de automóveis.
Aqui nós temos, né, a menção de algumas energias utilizadas, de algumas fontes de energia também utilizadas em grandes cidades, né, como é o caso da lenha, carvão mineral, o biogás, a questão aqui do urânio, né, e até mesmo de outros minerais como plutônio e o tório. As fontes de energias não renováveis, a gente perceber aqui nesse nosso infográfico, nós vamos perceber que de 100% da energia utilizada em todo o globo, 27,2% vem do carvão, certo? 22% aí vem do gás natural e 31,9%, quase 32% da energia que o homem atualmente utiliza vem do petróleo. Ou seja, nós temos aí basicamente mais de 90%, né? Quase 90% aí, aliás, 80%, mais de 80% das energias que é utilizada atualmente, ela vem diretamente dos combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral e o petróleo, e liberam uma grande quantidade de carbono. Logo mais nós temos as energias vindas do urânio, né, através da atividade das termoelétricas, das energias nucleares, e a hidrelétrica também bastante utilizada aqui no Brasil, e as demais nós temos outros tipos de energia, como é o caso do etanol, do biodiesel e até mesmo do biogás, certo? Então, 80% aí da energia consumida no mundo vai vir principalmente das não renováveis aqui, ó, urânio, carvão, gás e o petróleo. Já que o petróleo é a principal fonte de energia e a fonte de energia mais utilizada atualmente em todo o globo, vamos falar um pouco dele aí, né? O petróleo ele já é utilizado há mais de 5.000 anos pela própria humanidade. Era utilizado principalmente para a questão da impermeabilização dos barcos, né, para eles não afundarem se acontecesse alguma coisa no oceano. É utilizado também para iluminação, já que é bastante, digamos que, inflável, né, esse produto, além de ser utilizado e era muito utilizado na questão medicinal. Só que quando chega no século XVIII, em 1859, existe a primeira perfuração, né, começa a fazer a primeira perfuração desse grande poço petrolífero lá nos Estados Unidos, praticamente no estado de Pensilvânia. E assim inicia-se a grande indústria petrolífera. Lembrando aí que século XIX é o século que inicia a grande industrialização dos Estados Unidos, né, e também é nesse século que dá início aí a grande utilização dos automóveis. Além de servir de matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, o petróleo é, na atualidade, a principal fonte de energia no mundo e pode ser encontrada nas bacias sedimentares, né, já que é um combustível fóssil, tanto no continente como no fundo dos oceanos, como é o caso do pré-sal também que encontraram aqui na costa brasileira, né, que é o petróleo que está em uma grande profundidade, ainda não foi desenvolvida nenhum tipo de tecnologia suficiente, e tecnologia essa que seja capaz de perfurar toda essa camada aí do pré-sal para retirar essa grande quantidade de petróleo. Tá? Então nós temos aí esse primeiro poço feito, né, na região da Pensilvânia, e esse primeiro poço aí de petróleo deu-se início à grande revolução do petróleo lá nos Estados Unidos, que se estendeu para o mundo afora. Aqui é a retirada na área oceânica, né, que tem essas bases petrolíferas, essas bacias petrolíferas, e retira-se logo após a camada de água, né, vai tirar essa grande quantidade de petróleo. E o petróleo serve para quê? Para fazer plástico, para fazer asfalto, serve também para desenvolver o etanol, aliás, para a gasolina do automóvel e até o querosene, que é o combustível dos aviões. Embora sendo utilizado no mundo todo, o petróleo é distribuído de forma desigual, ou seja, nem todos os países vão ter petróleo no seu território. Alguns países vão encontrar muito petróleo, né, como é o caso da Venezuela, e alguns países não vão encontrar petróleo, vai ter que comprar de fora, vai ter que comprar de outros países. Então nós temos aqui, ó, os principais países que têm a maior reserva de petróleo no seu subsolo. A Venezuela é o país que maior tem quantidade de petróleo em seu subsolo. Já os Estados Unidos é o país que, além de produzir esse petróleo, né, ele vai também utilizar esse petróleo. A crescente demanda por petróleo e sua exploração intensa nas últimas décadas leva os especialistas a prever que a fonte de energia será a primeira a enfrentar o processo de escassez, ou seja, que vai acabar. Certo? Então nós temos aí países
que tem uma grande quantidade de petróleo no seu interior, né? E países que dependem exclusivamente desse petróleo, como é o caso dos Estados Unidos, que possui a maior frota de carro do mundo, né? E também o maior país desenvolvido do globo. Gás natural. O gás natural é um gás, né, que nós utilizamos principalmente para cozinhar nas nossas casas, é o gás que fica no ar-condicionado, é o gás que fica na geladeira, certo? Esse gás natural aí, ele é feito basicamente com o petróleo, fica muito próximo ao petróleo. É um gás liberado principalmente por moléculas de oxigênio e de hidrocarboneto. Esse gás ele não tem nem cheiro e ele também não tem cor, né? É totalmente incolor. É por isso que acontecem muitos acidentes em regiões que utilizam-se gás encanado, né? Tem aquela canalização de gases. O gás natural apresenta vantagens por ser menos poluente, né? Vai ser bem menos poluente a utilização desse gás do que outras fontes de energias fósseis, como é o caso do petróleo e como é o caso aí do carvão mineral. Suas reservas aí são duráveis mais do que a do petróleo, porém o custo de extração são bem maiores, porque você tem que ter um grande investimento para retirar aquele gás natural do subsolo e tem que ser totalmente em forma de canos, né, daquele oleoduto, daqueles gasodutos, para que não se perda, para que não aconteça uma dissipação naquela região. E ele pode gerar fogo, né, em forma de energia e substituir os combustíveis fósseis originais, como já ocorre em alguns automóveis que utilizam o gás natural em forma de combustível e não o petróleo. E por último aí nós temos o carvão mineral como também um combustível fóssil, né? O uso aí do carvão mineral como fonte de energia foi intensificado principalmente com a primeira revolução industrial, que houve a aparição da primeira máquina, o desenvolvimento da primeira máquina, e essa máquina aí ela queimava o carvão mineral e produzia calor, e esse calor produzia aí força para o trabalho. Então, o carvão mineral é o mais antigo combustível fóssil a ser utilizado, né? E hoje é a segunda fonte de energia mais utilizada, principalmente nos países desenvolvidos e menos desenvolvidos. O carvão mineral fornece elevada quantidade energética, né? Porque ele vai estar com as moléculas de carbono totalmente, vamos supor, em grande pressão, né? Compartido em grandes pressões. E esse carvão mineral a gente só vai encontrar ele nas regiões mais ao norte do globo, ou seja, lá no Canadá, na Rússia e nas regiões aí europeias. O carvão mineral, ele parte aí de 4 tipos, tá? Eu vou ter a turva, vou ter o lítio, vou ter a unla e vou ter antrácito. O mais antigo aqui é a turva. Por quê? Porque ela é um combustível, é um tipo de carvão que tem grandes quantidades de carbono, ela é bastante compactada, é bastante sólida. Se a gente encontra um carvão em forma de antrácito, esse carvão aí, ele é bastante pobre em carbono e ele é como se fosse uma terra, um solo bastante solto. Nós também temos o urânio, que é uma energia não renovável. Por que não renovável, né? A termonuclear, ela por si só não vai produzir aí uma grande quantidade de lixo, né? Não vai produzir aí efeitos negativos para a população, nem para a própria atmosfera, com aquela liberação de vapor. Porque aquele vapor que sai das turbinas, né? Dessas grandes torres aqui, basicamente será vapor d'água. Como é que acontece então e por que então será que o urânio ele é radioativo, é nocivo para a saúde humana? A gente pega aí, né, nas usinas nucleares o urânio e ele é colocado em um certo compartimento. Esse compartimento aí é colocado água naquela região. O urânio, quando se mistura com a água, ele quebra suas moléculas. E as suas moléculas, ao quebrar, vai liberar uma grande quantidade de calor. E esse calor vai aquecer totalmente a água que está nos geradores. Essa água, em forma de vapor, ela vai gerar as turbinas desses geradores aí. E as turbinas sendo movidas, né, sendo giradas, vai desenvolver a eletricidade, né? E o vapor que sai nessas grandes tubulações e nas torres são praticamente vapor d'água. Quando o urânio não produz mais
calor, ele é descartado. Porém, ele vai ter que ser descartado em um local longe dos seres humanos e longe aí de animais, longe de vegetais. Tem que ser um local totalmente lacrado e isolado. Por quê? Ele não vai produzir mais calor, porém ele ainda produz radioatividade. Caso algum animal, caso algum ser humano chegue próximo ou pegue nesse tipo de mineral, que é urânio, ele pode acarretar várias doenças, né, como é o caso até de câncer, e até mesmo chegar a óbito, morrer nesse contágio. Saímos um pouco aí sobre as energias não renováveis, né, que são aquelas energias no qual o homem ele não produz, né, no qual o homem aí ele não tem como retirar, produzir da natureza e passa-se milhões de anos para que esse tipo de energia ela venha à tona. E vamos então chegar para as energias renováveis, que são aquelas energias que podem ser renovadas uma atrás da outra, ou seja, em 24 horas mais ou menos, né? A primeira que nós vamos falar vai ser a questão da biomassa, né? Bio, como o próprio nome já fala, que é vivo, ou seja, é uma massa viva. A biomassa provém de matéria orgânica, certo? De origem vegetal ou de origem animal, dependendo aí do tipo de que você vai utilizar. Aproveitada para a geração de energia. É a fonte de energia mais antiga e mais utilizada também, apresentando hoje cerca de 10% da energia consumida no mundo. Dessa biomassa aí eu vou ter o biogás, né? Esse biogás é um grande compartimento no qual vai ser encontrado, no qual pode ser colocado aí excremento de animais, restos de animais, restos de vegetais. E esses restos aí, né, de matéria orgânica, elas ficam nesse recipiente. Esse recipiente aí, ele vai entrar em uma grande quantidade de bactérias, vai fazer com que eles entrem em decomposição, e esse gás dessa decomposição aí vai ser utilizado principalmente para ser o gás que vai manter uma casa praticamente, digamos que estável, né? Esse gás aí vai gerar gás para a iluminação, gás para a cozinha e entre outros, tá? Também nós temos aqui o biodiesel, que é bastante utilizado nos automóveis. Ele vai vir através da extração do milho, da soja, através da mamona. E também nós temos o etanol, que é o chamado álcool, né? Que é utilizado principalmente retirado da cana-de-açúcar, tá? Então, quanto maior for a utilização desses recursos naturais, principalmente do biodiesel e do biogás, maior será a quantidade de terreno, né? Maior será a quantidade de terras para plantio, diminuindo assim o plantio para a própria população tirar sustento em forma de alimentos. Recurso hidráulico, né, que é o recurso mais utilizado aqui no Brasil, que é chamado da energia hidrelétrica. A energia produzida pela força da água é a principal fonte usada aqui no Brasil, ou seja, quase 70% da energia produzida em todo o território brasileiro vem da força aí das águas. Os recursos hídricos é menos caro e bem menos poluente. Requer, no entanto, disponibilidade de rios com grande volume de água, né? E rios que tenham também quedas de água, não podem ser rios planos, porque rios planos não tem grande vazão, não tem fluxo, né? Praticamente o rio é parado. Então o rio tem que ser grande e tem que ter quedas d'água. E, consequentemente, regularidade de índice pluviométrico ao longo do ano, ou seja, também tem que ser um local que tenha chuva em um período do ano ou então o ano inteiro. Senão vai acontecer como acontece muito na região sudeste, né? No período que é o inverno, que lá fica frio, lá não chove e tem o quê? A falta e a diminuição do nível das represas, aumentando aí a dependência das termoelétricas, né? A queima do carvão mineral e do petróleo. Em 2003 e 2016, as frequentes secas na região sudeste, como eu estava falando para vocês, ocasionaram a diminuição dos níveis dos rios e não teve mais como produzir energia através da hidrelétrica, fazendo com que a geração fosse termoelétrica e ficasse bem mais caro a energia naquela região. O modelo tradicional de hidrelétrica gera custos sociais e ambientais. Por quê? Quando a gente vai montar uma hidrelétrica, né? Aqui. Quando monta-se uma hidrelétrica, é necessário que tenha uma grande região, porque essa região vai ser alagada. Se tiver algum bioma naquela região, animais, vegetais, ou até mesmo uma localidade ribeirinha, uma localidade
uma localidade aí que depende daquela região, ela vai ser destruída e realocada para outro local. Então, a implantação de uma grande usina hidrelétrica requer aí custos altos e também impactos sociais e ambientais naquela região. Outras fontes de energia renováveis que nós temos é a energia eólica, né, produzida pela força dos ventos, a energia geotérmica, que é produzida principalmente pela força do magma terrestre, né? Temos também a energia solar e a energia da maré motriz, né, que é a energia feita a partir do vai e vem das ondas do mar. Essas outras fontes de energias alternativas somadas respondem pouco menos de 2% da utilizada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, principalmente no Nordeste e na região Sul, é bastante utilizada a eólica, né? E logo após utilizado aqui a energia solar. E para finalizarmos aí, vocês têm a atividade que vai da página 20 à página 27, ok? Até mais!